Olá, bem-vindos ao quarto episódio do podcast Diálogos de Sextas, Procurar, Proteger e Poupar. Hoje estamos a gravar na DS Imobiliária de Penafiel. No último podcast estivemos a falar sobre a documentação necessária para o processo de compra e venda de um imóvel e o respectivo financiamento. O feedback que obtivemos tem sido gratificante, porque temos tido várias interações e isso é sinal que estamos a fazer o nosso propósito. Para o episódio 2, eu convidei o Joaquim. O que pretendemos no episódio 2 é falar sobre carreira no imobiliário, como construir uma carreira no imobiliário, até porque é algo que estamos a sentir que há pessoas que têm interesse em trabalhar nesta área, e o que nós pretendemos com esta conversa sem filtros, e onde vamos falar de outras marcas, porque o Joaquim tem 13 ou 14 anos de experiência na área, já passou por outras marcas e vamos falar sobre elas abertamente, sem qualquer tipo de problema. Pretendemos é que as pessoas percebam e ouçam que ser consultor imobiliário, construir uma carreira no imobiliário, não é um processo simples, não é algo que se faça com ligeireza. Há um trabalho, há toda uma linha que é preciso seguir e para que seja bem sucedido. Joaquim, obrigado pela tua disponibilidade, mais uma vez. Carreira no imobiliário. Parte introdutória, o que é que tens a dizer sobre isso? Uma introdução, eu acho que tu começaste muito bem dizendo que isto não pode ser tratado com ligeireza, e é bem verdade. Acho que não, tenho completa certeza que nós tratamos de um dos bens mais importantes da vida das pessoas, que é a sua casa, ou o seu investimento, não é? Porque também não só as casas de habitação que nós tratamos, seja a casa para compra, seja a casa até para modelo de arrendamento. E como estamos a tratar de um dos bens mais valiosos que qualquer pessoa adquire na sua vida, o processo de compra e venda tem que ser tratado com muita responsabilidade, porque o facto de ser tratado com ligeireza faz com que hajam muitos dissabores, e por isso nós na nossa e aquilo que eu acredito profundamente é que efetivamente os nossos profissionais têm que estar cada vez mais preparados. Eu acho que o mercado está a mudar nesse aspecto e estamos a ficar até com uma moldura humana bastante bem preparada para ajudar as pessoas. Muito bem, então a primeira pergunta que acho que toda a gente coloca é: porquê do imobiliário? Porquê desta área? Como é que foram os teus primeiros passos? Como é que vieste aqui parar? Foste desafiado? Sentiste necessidade? Era algo que sempre pensaste? Como é que surgiu essa entrada neste ramo? Na verdade não, eu entrei completamente por acidente, praticamente por uma casualidade. Eu fiz como muita gente faz, contactei um mediador imobiliário para me mostrar uma casa. O senhor foi-me mostrar a casa, que é o Sr. Manuel Pinto, um amigo que eu prezo já há muitos anos. Mostrou uma casa e no final, no meio da conversa, eu disse-lhe que na altura tinha investimentos na restauração, e eu disse-lhe que estava à procura de um outro desafio para juntar àquilo que já tinha, e ele desafiou-me a ir a uma entrevista à empresa. Na altura ele trabalhava na Remax, e ele desafiou-me a ir a uma entrevista à Remax para eu abraçar a profissão de consultor imobiliário. E eu, naquela altura, há 13 anos atrás, como vocês podem imaginar, não havia esta divulgação toda que existe hoje em dia da nossa profissão. Já havia Facebook? Eu acho que já existia, mas eu acho que pouca gente usava, não é? Há 13 anos atrás, acho difícil. Ainda havia Wi-Fi. A rede social da moda era Wi-Fi, e eu acho que o Facebook ainda era muito pouco usado aqui na nossa zona. E então nós não havia grande divulgação sobre a profissão de agente imobiliário. Era uma coisa que muito pouca gente fazia, e realmente, se fosses aos classificados, como eu depois comecei a ter esse cuidado de ver, até porque tinha lá no café os jornais e eu ia vendo essas coisas, realmente havia lá sempre muitas ofertas de trabalho para agentes imobiliários, mas
Quer dizer, era uma coisa que quem andava à procura passava até um bocado ao lado, porque era uma profissão que praticamente ninguém conhecia. Mas eu, como gostei da pessoa que estava ao meu lado, decidi aceder ao convite dele e fui lá à entrevista. A doutora, na altura, a diretora da Remax, a doutora Fátima, ligou-me passado uns dias a combinar a entrevista e eu fui e identifiquei-me com o projeto e fui lá fiquei. Pronto, comecei há 13 anos atrás, 2010, com a Remax. Por um bocadinho por acidente, mas foi assim. Muito bem. Quais foram os principais desafios para quem chega do nada, não é? Não tinhas qualquer experiência, não tinhas sequer perspectiva de carreira nesta área, para quem chega do nada, para quem despertou o interesse através de uma visita de outro profissional da área, quais foram os principais desafios que sentiste quando decidiste dar o passo de ir à entrevista? Olha, o desafio é o desafio inerente a nós entrarmos numa área completamente nova da qual nós não temos um mínimo conhecimento, não é? Naquela altura comprei o direito de entrada, não é? Que era assim que funcionava, que dava uma formação de 2 dias, em que nós vamos 2 dias para uma sala e ao final dos 2 dias, ok, estás preparado para trabalhar. Mas não estás? Não. A parte mais importante que pode haver no formação de um consultor imobiliário é tudo aquilo que vem após a formação inicial, aquilo que é o acompanhamento que é feito com base no trabalho do dia a dia. E eu tive a sorte de que tinha lá na agência tanto o Sr. Manuel Pinto, que acompanhou-me durante o início, e que ainda me acompanhou durante muitos anos, porque o Sr. Manuel Pinto faz parte de um percurso no mercado imobiliário durante longos anos, há pouco tempo é que nós deixámos de trabalhar juntos. E ele sempre me acompanhou durante muito tempo, fez aquele trabalho que hoje é feito pela direção de loja, ou pelo menos no nosso caso, é feito pela direção de loja. Agora é uma evolução. Exatamente. Extensível a todas as marcas, que é um acompanhamento, porque isto da formação é uma coisa e depois o desafio é o dia a dia é outro, exatamente. Mas naquela altura isso não existia tanto, não é? Então era feito com base na boa vontade da equipa que existisse na loja. Eu tive a sorte de ter o Sr. Manuel Pinto comigo, que sempre me ajudou, e outros comerciais que lá havia, que eu fui apanhando um bocadinho de cada um deles para formar a minha forma de trabalhar. Muito bem. 13 anos nesta área, houve método? Ou isto é conforme o anda, vamos acompanhando o mercado? O método é uma coisa que nós vamos criando ao longo do tempo, com o passar dos anos e dos meses. E o mais difícil no meio desta área é nós conseguirmos aguentar a fase inicial. A fase inicial que as pessoas têm que perceber que é preciso muitas vezes semear muito para depois acabarmos por colher, até porque nós não temos nome na praça, ninguém nos conhece, quer dizer, alguém entregar a casa a uma pessoa desconhecida que não faz a mais pequena ideia do seu profissionalismo para vender é uma coisa difícil, e há 13 anos ainda era mais, não é? Porque as pessoas, além de não conhecerem a pessoa, não conheciam a profissão, não nos reconheciam a importância que reconhecem hoje em dia na mediação de um imóvel. Eu, por exemplo, estive durante 6 meses a trabalhar para fazer a minha primeira venda. 6 meses? 6 meses. 6 meses a trabalhar, e ao final de 6 meses é que fiz a minha primeira venda. É curioso, porque... Curioso não tem nada, não é? Mas tentou vários profissionais a falar, e aqueles que se mantêm há mais tempo no mercado não foram aqueles que chegaram e tiveram a sorte ou o azar. Eu até considero que será mais azar, que no primeiro mês tiveram um imóvel para uma angariação. Angariação é colocar o imóvel à venda através do consultor, para que as pessoas percebam lá em casa. As pessoas, aquelas que eu considero de sucesso e que têm carreira, demoraram tempo até conseguir a sua primeira angariação. Porque eu acho que isso depois faz aqui o filtro entre aqueles que vão se ficar no mercado e que não vão. Aqueles que têm logo no primeiro mês ou no segundo mês resultados, depois mais à frente, normalmente são os primeiros a desistir. É precisamente isso. Quem entra e tem logo a sorte, muitas vezes, de estar na escala, na loja, e cair um contacto,
E depois, hoje em dia, com o acompanhamento que tem todos os comerciais, é mais fácil qualquer comercial, ainda que não muito bem preparado, consiga levar um processo a bom porto, porque tem sempre uma retaguarda, um back-office que o consegue acompanhar e que disfarça todas as ineficiências que ele ainda possa ter, não é? E portanto é fácil hoje cair um contacto e fazer uma venda num mês, um mês e meio. Agora, a realidade do mercado e aquilo que nós temos que passar, e eu gosto de passar a quem vem trabalhar comigo, é que a probabilidade disso acontecer não é assim tão grande quanto isso, não é? Pode acontecer, mas nós temos que estar preparados para que não aconteça. E eu, no meu caso, demorou 6 meses, mas eu demorei 6 meses, mas não tive 6 meses parado à espera que a primeira venda acontecesse. 6 meses a semear. 6 meses a semear, fui encontrando muitos proprietários que queriam vender os seus imóveis e que nos confiaram a mim para eu poder vender. Fui fazendo a promoção desses mesmos imóveis e ao fim de 6 meses acabei por ter a sorte, nesse caso foi a sorte, de estar de escala naquele dia e cair um contacto de um senhor que queria comprar um apartamento. Que por coincidência o apartamento que a pessoa queria comprar já até nem estava disponível. Era um apartamento, salvo erro, em Novelas, na altura, que já tinha sido vendido ou reservado nas semanas anteriores e não estava disponível. E eu fiz aquilo que se calhar, e aí faz a diferença para aquilo que é a maioria dos consultores imobiliários, que é o pessoal muitas vezes cai em contacto, o que as pessoas querem ver não está disponível, opá, pronto, deixa estar, já não vale a pena, já não desliga. E eu não, o que eu fiz foi procurar na nossa base de dados, na altura na Remax, o que é que nós tínhamos que pudesse servir àquela pessoa. Por coincidência, um outro amigo que nós temos no imobiliário tinha conseguido um imóvel para venda ali em Penafiel, num dos bairros difíceis na altura. Era considerado um dos bairros difíceis aqui da cidade de Penafiel. E ninguém mostrava aquele apartamento. Toda a gente tinha receio. Não era receio, toda a gente achava que as pessoas não iriam querer comprar lá. Havia má fama naquela altura. Eu, como não era da cidade de Penafiel e não conhecia a realidade da cidade, vi um apartamento que até estava ao preço que o cliente queria comprar e eu, por que não, vamos lhe mostrar. Quando eu falei naquilo na loja, as pessoas todas se riram de mim, disse, ei, o que vais para tu, és doido. Só que o que é certo é que o rapaz foi levar o apartamento, adorou aquilo e comprou logo. Ora, aí está. Foi um negócio fácil de se fazer naquela altura, rápido, nem houve financiamento bancário. Naquela altura até havia facilidade até nos financiamentos bancários, não tanta como há se calhar agora, mas naquela altura ainda havia. Mas não, foi um negócio feito com base em capitais próprios, fácil, rápido. Fácil e rápido, muito bem. Ou seja, semeaste, demorou a colher, mas depois da máquina estar oleada, as coisas continuaram e esse negócio, a seguir a esse negócio, vieram outros anos, certo? Exatamente, a partir daí comecei a colher frutos daquilo que tinha semeado nos 6 meses anteriores. Portanto, caiu-me aquele negócio que caiu assim porque eu estava de escala, mas entretanto, todos os imóveis em que eu estava a trabalhar de pessoas que me tinham acabado de confiar os imóveis, começaram, naquela altura nós estávamos numa fase pré-troika, não é? Juros altos. Sim, estamos numa fase difícil para o imobiliário e para quem trabalhou nesta área, acredito que tenha sido uma fase muito difícil. Naquela altura ainda não, estávamos a chegar. Estávamos a caminho para lá e naquela altura, 2010, 2011, era uma altura em que se faziam os negócios, mas não era com a velocidade que se faz hoje em dia, não é? Não havia a ajuda, por exemplo, dos intermediários de crédito que nós usamos hoje em dia, naquela altura praticamente não se usava ainda. Havia muito mais dificuldade em acesso à banca e os juros também estavam numa altura assim um bocado... Naquela altura eram um bocado elevados. Estávamos a viver o que estavam a viver agora, certo? Sim. O pico das sim. E queres dizer, o tempo de absorção dos imóveis não era tão rápido como foi estes últimos anos. Tendencialmente, se calhar agora irá ficar mais ou menos parecido com aquela altura. Acreditas que o facto de teres passado por esse desafio, por esse processo de não ser fácil, permitiu estares no mercado há tanto tempo, ou achas que se tivesses feito logo ali uns negócios, se calhar não tinhas feito aquele trabalho de formiguinha, não é? Que é preciso, as pessoas acham que isto é chegar aqui e meter uns imóveis à venda no Facebook. Antigamente não havia Facebook, era no OLX, ou plataformas parecidas com essas,
e tinham logo resultado. Acreditas que tivesses tido logo os resultados no início, terias ficado tanto tempo nesta área? É Acredito que difícil não. responder. É difícil, porque talvez, mas eu sempre fui ensinado desde o início e nisso logo, mais uma vez, o Sr. Manuel Pinto, que foi quem me passou essa informação, que nós tínhamos que fazer precisamente esse trabalho da formiga. Portanto, o segredo do nosso negócio está em termos o maior número de pessoas que confiem em nós os imóveis para nós podermos vender. Agora, o segredo acima do segredo é que nós temos que efetivamente os vender, porque as pessoas não podem confiar em nós os imóveis delas e depois nós já temos os imóveis, agora deixa estar. Isso não funciona. Espera que É isso. caia o negócio. É isso. E então, naquela altura, efetivamente, não havia tantas redes sociais, não havia tantas coisas como há hoje, não havia tantos portais imobiliários, quer dizer, a internet não era tão. Aliás, eu comecei a trabalhar, nós nem sequer smartphones tínhamos na empresa, não é? Trabalhávamos com telefones que já dava para tirar umas fotografias, ok? Não era assim tão mal, mas ainda não tinham internet, por incrível que pareça, não é? Parece que é a idade da pedra, mas não foi assim há tanto tempo. Esta nova geração é difícil perceber É isso. difícil perceber isso. E então nós tínhamos que fazer muito trabalho que hoje em dia, se calhar, até não, muito mais difícil que o que se faz hoje. Nós fazíamos muito trabalho de campo, nós fazíamos muita distribuição de flyers, muito porta a porta, muito, sei lá, muitas folhas de montra, quer dizer, aquele trabalho impresso, aquele trabalho de calcar quilómetros, não é? Nós fazíamos muito isso. E isso acho que dá uma bagagem a quem o fez, que se calhar hoje em dia muitas pessoas não a percebem, não é? Aliás, nós vamos vendo as formações que são feitas hoje em dia e vamos percebendo que cada vez mais os formadores vão dizendo para as pessoas passarem a apostar no digital e deixarem aquilo que é offline assim um bocadinho para trás. E eu nunca me revi muito nisso, porque eu acho que nós devemos fazer as duas coisas. As duas sim. coisas bem feitas. Sem dúvida, sem Um dúvida. bocado isso. Muito bem. Então, Remax, correu bem e depois segues um novo desafio, certo? Sim. Final de 2011 decidimos abandonar a Remax, até porque foi naquela altura que entrou a Troika em Portugal. O mercado imobiliário Estagnou, parou completamente. exatamente. Parou completamente. Foi um tempo muito complicado para quem. E eu durante 2 anos estive mais numa de espectador do que tanto de interveniente ativo no mercado. Até que o Sr. Manuel Pinto um dia, mais uma vez, andávamos sempre a conversar e a pensar em projetos novos para nós podermos executar os dois. Até na altura até estávamos a ponderar a hipótese de nos estabelecermos e montarmos um projeto de raiz. Me desafia com a possibilidade de me juntar a ele num novo projeto que estava a nascer em Penafiel, que era a Imamax, que nascia da segunda imobiliária, da segunda Remax que tinha aberto em Penafiel, que entretanto se iria desvincular da marca e iria montar uma marca própria, e só com gente naquela altura vinha até toda ela da Remax, e íamos juntar ali um grupo de comerciais e íamos montar uma marca completamente nova. Desafio interessante, junto de pessoas com quem que eu admirava, e então, por que não? E foi uma aventura que durou durante os últimos 9 anos. 9 anos. 9 anos. Muito bem. 9 anos. 9 anos parece pouco, mas é considerável, sem dúvida alguma. E durante esses 9 anos eu acabei por deixar a parte da restauração de lado e que me dediquei-me exclusivamente ao imobiliário. E aí sim foi quando nós temos outra ocupação, mesmo eu que tinha tempo livre para poder dedicar ao imobiliário, mas depois existem sempre uma distração ou outra que é provocada pelas outras atividades. Então eu, a partir do momento que deixei de ter a segunda atividade, portanto deixei de exercer a parte da restauração, então aí sim, quando dediquei 100% ao imobiliário, foi quando começaram a aparecer os resultados a sério. Ok. Isto vai entroncar numa questão que eu tinha para te colocar, que é: acreditas que alguém possa ter sucesso trabalhando part-time nesta área? Eu acredito que possam fazer alguns negócios. Que há pessoas que têm muitos conhecimentos, há pessoas que têm trabalhos que até lhes permitem ter algum tempo livre.
O problema é que nós lidamos com uma área em que as pessoas precisam que nós tenhamos disponibilidade para resolver os problemas delas, não é? Disponibilidade fora, muitas das vezes, dos horários ditos normais. Exatamente, fora dos horários convencionais. E a nossa disponibilidade, se nós estivermos em part-time, está sempre comprometida, não é? É um bocado isso. Se nós não conseguimos dar aquelas horas ao trabalho e depois, se nós tivermos um emprego de 8 9 horas, é muito difícil nós depois termos mais 8 horas para alocarmos ao mercado imobiliário. Toda a gente tem que ter tempo para a sua família, toda a gente tem que descansar. Portanto, vai fazer com que nós tenhamos muito poucas horas para alocar a este trabalho. E este trabalho é um trabalho que ocupa tempo. As pessoas precisam dedicar tempo para poderem ter resultados. Agora, se for para fazer um negócio ou outro e mantendo e tiver uma boa estrutura de retaguarda, ok, acredito que até possa funcionar para ir fazendo uns negócios, mas eu acredito que os profissionais a sério e cada vez mais o mercado irá distinguir para esse lado, para quem trabalha a full time e faz disso da sua profissão. Até porque lá está, em 2013 ninguém fazia do mercado imobiliário, ninguém conhecia a profissão de agente imobiliário e só ia para agente imobiliário normalmente quem não sabia fazer mais nada. Basicamente, quem não... Havia muito esse estigma. Houve muito desemprego, as pessoas não havia emprego em lado nenhum e havia sempre muita contratação para agente imobiliário e as pessoas acabavam por ir para agente imobiliário porque sim, não é? Hoje em dia, não. Hoje em dia já vejo em alguns jovens a vontade de qual é a profissão que quer seguir, quer ser consultor imobiliário ou agente imobiliário, como lhe queiram chamar. E eu acho que o futuro vai ser ainda mais assim, não é? Portanto, as pessoas vão começar a ter a ideia que a nossa profissão é uma profissão que pode dar um bom futuro a quem nela trabalhar a sério. Sim. E por isso acredito que o mercado irá mudar e cada vez mais os part-times irão deixar de existir nesta área. Isto já está, só quem ainda não percebeu a direção que este mercado está a levar, até porque as exigências que se pede a um bom consultor imobiliário nada tem a ver com aquelas que se calhar há 2 ou 3 anos atrás que me estavas a referir. Hoje as exigências são muito maiores, hoje aquilo que é necessário para fazer um trabalho de excelência obriga a uma dedicação quase total e exclusiva a esta área. Área que pode trazer, para quem for bom, como em tudo, resultados que dificilmente consegue num daqueles empregos que a gente vamos chamar normais, não é? Aquele emprego das 9 às 5 ou das 9 às 6. O grande desafio da nossa sociedade é precisamente a forma como nós todos fomos educados, não é? Sim. Nós fomos todos educados para estudar, ser um bom aluno, tirar boas notas, ganhar um bom emprego, estável e de preferência ficares efetivo no teu emprego. O emprego para a vida. Precisamente. Só que entretanto depois vieram as máquinas e a inteligência artificial e roubaram-nos os empregos para a vida, não é? Ou estão a roubar. Estão a roubar. E cada vez mais irá ser assim. Sim, e não sei se tens essa ideia, eu tenho essa ideia que desde o Covid, o Covid é aqui um ponto de viragem em muito daquilo que é a carreira, no sentido em que hoje é possível construir uma carreira, no teu caso é o exemplo que é possível construir uma carreira, sem ter um emprego, sem estar vinculado, digamos assim, com um contrato de trabalho, com essas coisas a uma empresa. Penso que isto está a mudar e cada vez mais será assim, até porque hoje os jovens, o que eu sinto desta nova geração é que eles não querem se sentir presos no sentido em que têm que cumprir um horário, têm que trabalhar de segunda à sexta, das 9 às 5, eles querem tempo para viajar, querem tempo para fazer outras coisas, outras vivências e procuram este tipo de profissão, de atividade que lhes permite ter aqui outra disponibilidade em horários diferenciados daquilo que a maioria das pessoas tem. É precisamente isso. E a diferença está precisamente na mudança de mentalidade que se espera que continue, que ocorra e que se espera que continue a ocorrer durante os próximos anos. Deixarmos de ter essa mentalidade do empregado que vai trabalhar e recebe o seu salário ao fim do mês, para que as pessoas comecem a ter uma mentalidade um pouco mais empreendedora, em que saber que o rendimento ao final do mês depende exclusivamente do seu esforço. Ou seja, deixa ter o rótulo, você vale
800 euros, 1000 euros por mês, não é? Independentemente daquilo que faça ou deixe de fazer, o seu salário há de ser este, não é? E as pessoas serem remuneradas em função daquilo que é o seu desempenho. O grande desafio nisto é que depois o recrutamento muitas vezes é feito de uma forma que trata com um bocado de ligeireza essa questão, que é você vem trabalhar para o mercado imobiliário, você não tem horário, tem flexibilidade completa de horário, mais tempo para a sua família, Mas não é assim. vai ganhar no mínimo 2.500 euros por mês. Pronto, isto é o que se vai dizendo nos recrutamentos. E tudo isto pode ser verdade. Agora, como é óbvio, ninguém vai ganhar 2.500 euros no mercado imobiliário se só trabalhar 2 ou 3 horas por dia, não é? Sim, é pensado. As pessoas. É que às vezes cria-se uma ideia errada na cabeça das pessoas de que isto é tudo muito simples, é tudo muito fácil, é só chegar aqui e fazer um ou outro contacto agora que existe no Facebook, mete um ou outro imóvel no Facebook e as coisas funcionam, não precisam de até de perder grande tempo, o trabalho é simples e quer dizer, tudo aquilo que é bem remunerado, eu nunca vi nada que fosse muito simples, não é? Portanto, as pessoas têm que saber o que estão a fazer, têm que estar muito bem informadas e, de preferência, estarem acompanhadas por quem as consiga ajudar quando for necessário. Exatamente. Eu quando começamos a falar e quando começamos aqui a ajustarmos a tua vinda para a ADS Imobiliária, uma das coisas que me surpreendeu, penso que nunca te disse isto, aproveito para o dizer, uma das coisas que me surpreendeu foi o investimento que tu fazes em formação, formação pessoal e formação técnica por tua conta e risco, digamos assim. Ou seja, que tu investes todos os meses para teres acesso a cursos, para teres acesso a manuais, para teres acesso a vídeos. Queres falar um bocadinho sobre isso? Porque as pessoas pensam que chegam a uma determinada marca, a marca vai dar formação. No nosso caso, nós temos formação pessoal e temos formação técnica, que eu considero fantástica. A Marina é uma excelente formadora, mas eu, na minha ótica, porque eu também sigo isso e penso que esse foi um ponto que nos uniu aqui um bocadinho, nós temos que nos cultivar todos os dias e pensar diferente todos os dias para marcarmos a diferença. Isso é verdade que eu realmente durante os últimos anos, talvez ali na ótica 2018, 2019, que foi quando se deu efetivamente o ponto maior de viragem foi naquela altura em que eu deixei a restauração, em que eu me dediquei a 100% ao mercado imobiliário e comecei-me a perceber que efetivamente nós precisávamos de dar um salto de capacitação para estar preparado para o mercado. Aquilo que faz, na minha opinião, a grande diferença entre um profissional mediano e um profissional de topo é a preparação que o de topo consegue trazer consigo. E então, a partir de 2018, eu acho que foi talvez na altura em que eu conheci o Paulo Vilhena, um dos maiores formadores na altura da área de vendas em Portugal, e depois conheci outros formadores que já existiam no mercado, e eu comecei a aprender que a formação fazia todo sentido no nosso ramo. Eu tinha tido a formação inicial, tive formação de vendas, tive formação de avaliação bancária no meu início, não é? Para poder estar preparado para fazer o que fazia hoje, mas depois chegou aquela altura em que eu senti necessidade de evoluir, querer mais. E então eu, ali naquela altura, 2018, 2019, eu gastei muitos milhares de euros em formação. Fiz formação sobre tudo e qualquer coisa que pudesse exigir. Não gastaste? Sim, não gastei em investir. Sim, também concordo contigo. É um investimento que eu fiz no meu desenvolvimento. Eu fiz formação desde formação de vendas. Naquela altura já se começava a falar de marketing digital, já se começava a falar de home staging, já se começava a falar de fotografia imobiliária, dando-lhe o peso que ela começa a ter hoje, e eu investi uns milhares de euros em formação da fotografia imobiliária. As técnicas de venda que nós sempre tivemos que fazer, a prospecção, que eu voltei a fazer uma formação de prospecção de base. A prospecção é aquilo que os agentes imobiliários fazem de procura de imóveis para que estejam à venda no mercado, não é? Certo. Aqui não é profissional da área, não é? Voltei a fazer uma formação de base, porque naquela altura já se começava a usar muito as técnicas digitais e eu achei que era necessário voltar à origem,
então voltei a fazer a formação de base. Sei lá, fiz muitas outras, agora até já nem me recordo. Eu estava-te aqui a ouvir e estava-me aqui a passar alguns cenários, coisas que ocorreram mais recentemente, em que eu ouvia pessoal que anda aqui há 3 ou 4 anos a dizer que não precisava de mais formações, que já chegava, que era demasiado de formações. Epá, isso a mim sempre criou um bocado de espécie, porque eu tive muita formação na banca e sempre fui a todas e sempre as fiz, e depois quando vim para a ADS, se há coisa que eu tenho, e tu sabes um bocadinho a minha agenda, é formações, não é? E para mim faço questão de ir a todas porque acho que nunca é demais. Às vezes já ouvi, eu lembro-me na altura e agora mesmo com a Marina, na altura de Vítor Neves e agora com a Marina Ferreira, eu já tive informações em que já falamos 2 vezes sobre o mesmo tema. E eu teria todos os motivos e mais alguns para dizer, epá, não vou, já falámos sobre isso, não vou, tenho mais que fazer, tenho a minha agenda completa. Mas há uma coisa que é, nós vamos a uma formação falar sobre um tema, vamos à segunda falar sobre o mesmo tema, mas há sempre alguma coisa que não ficou, que a gente diz assim, olha, valeu a pena porque isto passou-me na última, deixa-me apontar aqui, deixa-me ver como é que vamos pôr em prática. O que é que podes dizer a quem pensa hoje entrar neste ramo sobre a formação? Deve investir, não deve investir? Deve procurar fora? Eu falo muito isto porque eu também sigo e já comprei alguns cursos do Paulo de Vilhena exatamente por isso. Ou seja, nós também tenho a formação da DS e são várias, em várias áreas de negócio, mas também procuro cultivar outras visões, às vezes só para ter um aspecto crítico. Não é que seja aquela que eu considero a mais importante, mas tipo para ter um aspecto crítico. É precisamente isso. Nós fazemos a mesma formação em 2 etapas da nossa vida diferentes, nós vamos ouvir a mesma formação, mesmo que ela seja exatamente igual, de uma forma completamente diferente, porque o nosso estado e o nosso estágio de vida, numa altura e noutra, são diferentes. Aquilo que eu ouvia em 2010, e muitas das coisas que se dizia em 2010 ainda hoje continuam a ser verdades universais do mercado imobiliário, eu em 2010 se calhar não entendia da mesma forma que entendo hoje, não é? Portanto, eu acho que toda a gente tem que fazer o maior investimento possível na sua carreira. Quem quer ser profissional do mercado imobiliário tem que perceber que ao ser profissional do mercado imobiliário está a montar o seu próprio emprego, está a ser um empresário, e como em qualquer atividade as empresas têm que se desenvolver, não é? Nós temos que perceber que numa empresa existe a parte que é o salário do seu funcionário, que no caso do mercado imobiliário é o próprio profissional, mas também existe aquela parte que tem que ser alocada ao desenvolvimento do negócio. E uma grande parte do desenvolvimento do negócio, na minha perspectiva, no mercado imobiliário, é precisamente nós estarmos a par de tudo aquilo que se passa no mercado, porque o mercado mudou muito, como tu falaste bem no Covid, acelerou a digitalização do país e do mundo, sei lá, em uma década, não sei, se calhar acelerou muito a digitalização do mundo, e o que se fazia em 2020 tornou-se um bocadinho obsoleto em relação a 2022, não é? Quando acaba o Covid. Há coisas muito diferentes a acontecer, e foi uma das coisas que eu fiz durante o Covid. Optei naquela altura por cumprir as diretivas e deixar-me de ficar em casa e fazer como acho que toda a gente deveria ter feito. Mas durante o tempo que eu estive em casa, se calhar eu nunca trabalhei tantas horas como o tempo que eu estive em casa durante o Covid. E como é que eu fiz como é que eu trabalhei? Trabalhei em formação. Eu fazia formação de manhã. Aproveitaste para cultivar. Sim, fazia formação de manhã, fazia formação à tarde, assistia a tudo aquilo que eram webinars e diretos que naquela altura começaram a aparecer muitos. Sim. E até lá não existiam, não é? Sim, exatamente. E havia muita coisa gratuita a acontecer, havia outras coisas pagas, havia informações que eu já tinha comprado para serem presenciais, que entretanto passaram a ser online. Fiz formação com pessoas que já tinha feito em 2019 e acabei por voltar a fazer durante aquele período, voltei a fazer em formato online, em vez de ser presencial naturalmente, mas voltei a fazer as mesmas formações outra vez. Portanto, eu durante aquele período de meio ano tive uma formação que se calhar iria andar uns anos com a pressa do dia-a-dia para ir a ter, não é? E eu acho que isso ajudou muito aquilo que eu faço agora, não é?
se não tivesse sido esse período de tamanha formação e tanta aprendizagem, não era incapaz de estar agora aqui a fazer aquilo que tu me convidaste para fazer. Muito bem. Acabaste de abrir aqui o filtro para a próxima questão que eu tinha aqui, que tem a ver com gestão de equipas. É um desafio, é talvez se calhar o maior desafio de alguém que se proporciona a tal, que é gerir equipas. No teu caso, podia falar aqui sobre o meu caso, mas não é isso que está aqui em causa. No teu caso, qual é que é o maior desafio na gestão de equipas? Ou antes, o que é que tu consideravas que era o desafio e agora no terreno, quando decidiste, e já vem de algum tempo essa parte de trabalhar a gestão de equipas, quais foram os maiores desafios que encontraste nesta área? A gestão de equipas é um desafio, efetivamente, como tu dizes, não é? Porque muitas vezes nós sabemos o que é que resulta, não é? Aquilo que resulta connosco, aquilo que é o método comprovado de trabalho, e a grande dificuldade que existe neste mercado é conseguir passá-lo às pessoas, não é? E depois nós temos que perceber que numa equipa nós podemos ter 2 ou 3 pessoas, mas essas 2 ou 3 pessoas vão ser todas elas diferentes umas das outras e nenhuma delas vai ser igual a nós. Eu às vezes acho que o grande erro que existe em gestão de equipas é precisamente esse, é nós acharmos que toda a gente que está na nossa loja ou na nossa empresa, ou seja onde for que nós tenhamos a geri-las, tem que ser pessoas igual a nós. Sim, mas não é. E isso não existe. Isso não existe. Nós temos que saber compreender que cada pessoa tem o seu ritmo, cada pessoa tem a sua forma de estar na vida e cada pessoa tem a sua motivação. Cada pessoa tem a sua motivação. Há pessoas que se contentam em ganhar 500 euros por mês, há outras que 5.000 euros é pouco, não é? Portanto, nós temos que saber levar as pessoas a tentar que sejam cada vez mais profissionais, não é? Dentro do seu ramo, mas sem nunca entrar em choque com aquilo que elas são na sua essência. É um grande desafio, não é? É um grande desafio porque muitas vezes nós vemos casos de pessoas que até poderiam ter potencial para o ramo e que por um motivo ou por outro nunca saem daquilo que deixaram que sempre foram, porque não se dão a... Sim, eu acho que isso entronca um bocadinho com aquilo que as pessoas às vezes confundem, que é motivação versus disciplina, ok? Porque dizem que quem gera equipas deve criar motivação nas suas equipas. Eu não considero que isso seja verdade. Eu acredito mesmo que mais do que quem gera equipas não deve criar motivação, deve criar disciplina. Porque com disciplina os resultados vão ser permanentes, com motivação os resultados serão sempre curtos e serão efêmeros, porque nós não estamos sempre motivados, é impossível alguém estar sempre motivado. Eu costumo pegar no exemplo do CR7. Ele não esteve motivado durante 13 anos da vida dele, né? Pensa isso. Ninguém está 13 anos motivado. Agora ele teve uma coisa que se chama disciplina e ele durante 13 ou 14 anos fez sempre a mesma coisa da mesma forma e por isso é que é o que é hoje. Isto voltando aqui ao nosso mundo do imobiliário, motivação, nós temos sempre motivação, é um motivo para a ação, não é? Nós temos sempre um motivo para, mas o que vai fazer a diferença é nós seguirmos aquilo que estavas a dizer no início. Começaste daquela forma e foste sempre seguindo essa forma, melhorando com formações, melhorando com as vivências do dia-a-dia, mas fazer todos os dias a mesma coisa, melhorando sempre, mas obrigar a fazer, porque nesta área, e nós notamos isso nas equipas, é fácil as pessoas se perderem. É fácil as pessoas dizerem: vou tomar um café, vou almoçar, até fico até mais tarde, hoje não me apetece, hoje está muito frio, como hoje que estamos a gravar, que está mesmo muito frio, deixa-me estar mais um bocadinho na cama, porque aqui está tão bem. E a disciplina vai de encontro a isso, que é, está frio, mas tens que ir para a rua, tu tens de trabalhar, não é? Tu tens que fazer isto, ok? É um bocado isso. Por isso é que eu acho que na gestão de equipas, aquilo que mais importa no recrutamento de pessoas para trabalharem connosco
é a responsabilidade dessas pessoas. A responsabilidade diz que nós temos que ter uma disciplina de trabalho. Exatamente. Porquê? Porque nós temos a responsabilidade para com os nossos proprietários e para com as pessoas que nos procuram para comprar a sua casa, de lhes prestar o melhor serviço que nos seja possível. E o proprietário não quer saber se estás motivado ou não. Exatamente. Se o chefe chateou a cabeça ou se não chateou a cabeça. É isso certo? mesmo. E o proprietário, quer dizer, quando entrega uma casa a um consultor, lhe confia um imóvel seu para o consultor tratar da venda e paga uma comissão, não é? Esse proprietário não merece menos do que o completo compromisso do profissional a quem ele escolheu na promoção do seu imóvel. E isso não se coaduna com ficar na cama até às 11 horas ou meio-dia, não é? Nós temos que perceber que o nosso trabalho exige que nós tenhamos uma disciplina de trabalho muito férrea. Exige que nós saibamos que há coisas que nós temos que fazer todos os dias para que nós consigamos ajudar aquelas pessoas que confiam em nós. Aliás, o segredo do sucesso, segundo dizia o Paulo Vilhena, é práticas simples repetidas de forma consistente, todos os dias, diariamente. Todos os dias. Portanto, a questão é esta, não é? Há pequenas coisas que são práticas simples que nós sabemos que têm que ser feitas todos os dias, não é? Aqui uma parte falando sobre isso, nós vamos às vezes a algumas formações mais pessoais com a Maria Forte e depois vemos no carro 4 ou 5 pessoas e a pessoa, não é, ouve aquilo e é muito interessante o que ela diz. Eu falo por mim, cada um terá a sua opinião. É muito interessante aquilo que ela fala, mas depois venho no carro e ouço alguns colegas, pessoas que trabalham connosco, que dizem vou fazer. Eu nunca entrei muito nessa onda, que é, sim, eu apontei tudo o que nos disseram, faço questão de escrever tudo para me lembrar mais à frente, porque o nosso disco é limitado, mas não adianta fazer grandes passos. É porque fizeram um grande passo, se não for consistente não vale a pena. E nós temos que fazer todos os dias um bocadinho, não é? Quando pedem para dar uma volta a 360, pá, isso não vai acontecer. Agora, se todos os dias aumentarmos mais qualquer coisa aquilo que é o nosso dia-a-dia, e se o fizermos de uma forma repetida, estaremos mais próximo de atingir os resultados que nos propomos. É isso mesmo. Nós temos, e aliás, fazer muita formação e nunca mudarmos nada naquilo que nós fazemos, ou melhor, e fazer formações que nós sabemos que só vão validar tudo aquilo que nós já sabemos, e não vale a pena investir aí a gastar dinheiro em formação. Vale a pena porque nós temos que ter sempre uma forma de estar na vida e nos negócios em que nós vamos sempre procurar novas ideias e muitas vezes ideias que são completamente contrárias àquilo que nós pensamos. E é essas ideias, essa forma de estar que nos faz evoluir. Quando eu aprendi, me disseram que tu tens que ir para a rua e tens que meter flyers e falar com as pessoas na rua e meter flyers e meter folhas de montra e passar o dia inteiro a fazer isso. Se eu durante o meu percurso não tivesse percebido que agora existe o digital e que também é preciso usar o digital porque o digital, as pessoas estão lá, eu neste momento estava completamente obsoleto. Sim. Se eu tivesse guardado aquilo que me ensinaram e como uma verdade que era lá para Aliciano e não havia refutação a isso que pudesse existir, quer dizer, hoje em dia não existia no mercado porque o mercado evoluiu. Não quer dizer que não se façam as coisas que se faziam há 10 anos ou 13 anos atrás, mas há outras coisas que também têm que ser feitas. Pronto, e se nós formos aprendendo e evoluindo e evoluindo com os tempos e refinando a nossa maneira de pensar e a nossa maneira de estar na vida e dos negócios, nós temos sempre o futuro mais que salvaguardado, não é? Eu sempre disse que nós temos o segredo de nós termos o emprego estável aquele é sermos tão bons que qualquer pessoa não está disposta a nos contratar, não é? Então, em qualquer área do mundo nós temos que ser tão bons naquilo que nós fazemos, qualquer pessoa seja. A excelência abrirá sempre grandes portas, sem dúvida alguma. Não há outra forma. Com coisas, e nós temos, para estarmos num caso de excelência, nós temos que estar sempre a acompanhar aquilo que se faz no mundo e nos negócios. Muito bem, para terminarmos, até porque o tempo começa a ficar limitado,
daquilo que foi a tua gestão de equipas, eu creio que haverá aqui um caso, poderemos chamar de sucesso, vou chamar de caso de sucesso, mas um caso que se calhar tu te orgulhas de alguém que tu formaste, de alguém que tu criaste. Queres falar um bocadinho sobre isso, só para que as pessoas também percebam a importância de seguirem aquilo que é as orientações de um diretor de loja, de um diretor comercial, ou como queiram chamar? Sim, eu durante os últimos anos tenho sido acompanhado pelo Filipe, que trabalha connosco, agora aqui também na nossa na DS. O Filipe é o típico caso da pessoa que entra para o mercado imobiliário que não Vinha a zeros? tinha nada a ver com o mercado imobiliário. Tinha sim, já trazia de bagagem inicial o facto de conhecer muita gente, ser uma pessoa que todas as pessoas gostam dele, porque é uma pessoa que genuína, não tem não é uma pessoa com maldade, portanto as pessoas gostam dele pela pessoa que ele é, mas que em termos comerciais, não é? Nunca tinha exercido qualquer tipo de profissão nesse Sim, aspecto. nunca tinha sido comercial. Não. O Isso Filipe também era convém dizer secretário lá para casa que numa isto empresa. não é preciso ter sido comercial para trabalhar nesta área, não é? E o Não, caso não, com o não, Filipe não. é esse mesmo caso. Aquilo que o Filipe tem, que se calhar falta a grande parte das pessoas que enveredam por este ramo, é uma humildade fora de série. Sim, humildade. Eu creio que é a palavra que melhor define será humildade. É Mas uma também tem humildade, método. é a humildade fora de série que ele tem, permitiu-lhe que tudo aquilo que nós lhe passamos, o Filipe Coloca em aplica. Portanto, não questiona, ou melhor, pode de vez em quando até não achar ou não concordar, não é? Porque tem que ter o espírito crítico dele, não pode fazer só porque nós dizemos, não é? Ele tem o espírito crítico de dizer, eu acho que se calhar era melhor assim, era melhor assado, mas não é aquela pessoa que rejeita uma ideia à partida e que nunca sequer a aplica. Nós se dissermos ao Filipe que ele tem que, sei lá, tem que registar tudo aquilo que faz durante o dia, planear o dia dele de manhã, Ele faneia, faz isso. ele tem que fazer fichas de visita, tudo, quer dizer, tudo como manda a forma de trabalhar do mercado imobiliário. O Filipe executa exatamente assim como nós dizemos. Pronto, e esse é o segredo do Filipe, além da dedicação ao trabalho, porque é uma pessoa que tem uma dedicação ao trabalho extrema, não é? Por vezes até leva a dedicação um bocadinho além daquilo que devia, mas pronto, mas é a forma dele de estar e ele leva a dedicação dele a uma forma extrema. É uma pessoa completamente honesta e íntegra, que é o que nós precisamos no mercado imobiliário. Para mim é a maior qualidade que qualquer consultor tem que ter, é ser uma pessoa honesta e íntegra e ter a humildade de aprender. Porque às vezes a grande dificuldade que existe é precisamente essa, é nós achar, percebermos, rejeitarmos as nossas ideias pré-concebidas e estamos dispostos a ouvir as ideias de outra pessoa. Os outros, não é? E às vezes até ouvir pessoas mais novas, que é o caso, não é? Sim. Estar disposto para ouvir pessoas mais novas a nos transmitir essa. Exatamente, às vezes o fator idade também faz muita diferença. Agora, eu considero que qualquer pessoa que esteja a ponderar entrar no mercado imobiliário deve pensar que a idade não quer dizer nada, não é? Sim. Muitas vezes o que interessa é a bagagem que a pessoa tem. E se eu sei que vou estar junto com uma pessoa que já viveu muitos anos disto, já sabe, não é? Já vendeu muitos imóveis, já viu o processo de todos os feitios e mais algum, certamente essa pessoa será uma pessoa mais indicada para me conseguir levar a ter os objetivos que eu quero, até porque essa pessoa já os teve, não é? Eu consigo, se calhar, chegar mais longe seguindo os passos que alguém já seguiu do que andar nós não precisamos bater com a cabeça, percebemos os outros a bater. Olha, pronto, ele já fez por mim, deixa-me contornar, não vale a pena. É a mesma coisa que nós irmos a caminhar na neve e se nós formos em cima dos passos de alguém que já deu, é muito mais fácil do que nós irmos a trilhar outra vez um caminho novo ao lado, não é? E portanto eu acredito que o segredo do sucesso, podemos dizer assim, que o Filipe tem tido nos últimos anos, é precisamente esse, é que o Filipe efetivamente é uma pessoa muito trabalhadora, honesta, séria e que teve a humildade de aprender e executar aquilo que lhe foi ensinado.
E por incrível que pareça, às vezes não é muito bem isso que acontece. Sim, algo que parece simples, não é? Para quem É. está a ouvir a dizer, é simples, mas são muitos os casos em que não tem, eu acho que é uma questão de humildade, muito sinceramente, podem me dizer o contrário, poderei mudar de opinião mais à frente, mas neste momento o que eu acredito é que é uma questão de humildade. As pessoas às vezes não têm humildade em ouvir os outros e em testar. O que eu costumo dizer epá, até pode ter reticências em relação ao que a pessoa está a dizer. Epá, mas execute, faça, ponha em prática. E daqui por 3 meses, daqui por 6 meses, voltamos a sentar à mesa e vamos analisar se faz sentido ou se não faz sentido. E quando as pessoas se propõem a fazer aquilo que está estabelecido, estão muito mais próximos dos Ter resultados sucesso. do que aquilo que, pelo achar da cabeça, podem lá chegar sozinhos. E até os próprios proprietários merecem que os consultores tenham a humildade de fazer exatamente aquilo que lhes é proposto, porque quando nós dizemos que deve ser feito assim, como é óbvio, já foi testado, nós sabemos que os resultados, a tendência de ter bons resultados será muito maior do que se formos fazer tudo da maneira que nos apetece, não é? Sim. E quando nós assumimos o compromisso com um proprietário, como é óbvio, nós temos que dar a garantia de que nós sabemos o que é que estamos a fazer, não é? E seguir caminhos que já foram testados e já resultaram inúmeras vezes é sempre mais fácil do que andarmos aqui a trilhar outros caminhos que às vezes não nos levam a lado nenhum. Muito bem. Joaquim, para terminar, alguma mensagem queiras passar lá para casa para quem pretende abraçar esta área do imobiliário? Sim, eu acho que se ouviram a nossa conversa e despertou a curiosidade sobre o ramo e acham que é uma atividade que se vem a desempenhar, nós estamos cá para vos receber na nossa empresa. Temos candidaturas abertas tanto para Castelo Paiva como para Penafiel. E venham experimentar o nosso método, seguir a nossa forma de trabalho, perceberem como é que nós fazemos as coisas aqui na DS e verem se eventualmente este ramo é algo que vos apaixone. Não tenham medo, nós estamos cá para vos ajudar. Exatamente. Se pretendem abraçar esta nova área do imobiliário ou, quiçá, procurar uma nova marca, não se esqueçam, temos os contactos das nossas páginas ou então por e-mail para penafiel@dsimobiliaria.pt ou casteldepaiva@dsimobiliaria.pt. Para terminar, Joaquim, obrigado por esta conversa, por essa passagem de informação e daquilo que tem sido a tua vida nesta nova área. Aos que nos estiveram a ouvir lá em casa, resta-me apenas e só agradecer, desejar a todos um santo e feliz Natal e vemo-nos para a semana, desta vez na loja da DS Intermediários de Crédito Castelo Paiva, onde falaremos sobre a carreira na intermediação de crédito com a Carla Vieira. Obrigado, até breve. Obrigado.